E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos anos 40, o exército americano fez um pronunciamento sobre a existência de discos voadores e seres extraterrestres. Embora muitos não acreditassem nessa possibilidade, a aparição de corpos voadores mais velozes do que os caças americanos provou que existe vida pelo espaço sideral. Nos tempos atuais, na cidade de Badger, a família Brown, formada pelo casal Robbie e Meryl e suas filhas Sarah e Valerie, se preparam para o jantar. Porém, assim que se sentam à mesa, um objeto vindo do espaço cai perto da casa, espalhando um tipo de gás venenoso. Assim que se recupera do impacto, Meryl tenta ajudar a sua família, mas Robbie e Valerie começam a se sentir mal devido ao gás. Os dois não conseguem respirar e começam a expelir sangue, até que em questão de segundos eles acabam perdendo a vida. Meryl também é infectada e pede que sua filha mais nova, Sarah, fuja até o armário do quarto. Infelizmente, assim como a sua mãe, a garota começa a sentir os efeitos do gás venenoso e se torna mais uma vítima desse incidente macabro. Longe dali, em um apartamento de Nova York, a exobióloga Lauren Stone vê um noticiário informando que todos os moradores de Badger foram eliminados. Minutos depois, ela recebe a visita de agentes militares que a convocam até a sua base para investigar essa situação. Chegando lá, Lauren conhece o astrobiólogo David e o coronel Emmerich, que os convocou para uma missão confidencial. De acordo com as pesquisas, um meteorito caiu na cidade e espalhou uma substância venenosa que é transmitida através do ar. Com isso, o objetivo dos pesquisadores é fazer a análise do local da queda e passar qualquer informação vital aos militares. Sem mais tempo a perder, o coronel manda ambos vestirem os trajes de proteção e pegarem um ônibus o quanto antes. Horas depois, os dois atravessam a cidade coberta pela neve e chegam até o lugar onde o corpo celeste caiu. No entanto, o meteorito se dissolveu após a queda e não há nada no local, exceto uma pequena muda de planta de cor avermelhada. Por algum motivo, Lauren sente uma misteriosa conexão com a planta e registra tudo em fotos, mas não conta a ninguém sobre ela. Ao invés disso, a doutora começa a pesquisar pela área mais profunda da internet sobre eventos similares de quedas de meteoritos. Um deles ocorreu na Rússia em 2013 e Lauren encontra a entrevista com uma das moradoras locais, contando sobre o que aconteceu. Assim como em Badger, um meteorito causou a eliminação de pessoas próximas ao ponto de queda, com o exército russo selando a área e ocultando maiores informações. Porém, a moradora afirma que na cratera nasceu um tipo de árvore de forma estranha e muito tóxica, que eliminava toda a vida ao redor. Não fosse isso estranho bastante, após a entrevista, o vídeo informa que a moradora foi eliminada dias depois de prestar esse depoimento. Após isso, as cidades vizinhas foram evacuadas e desde então nada mais foi dito sobre o incidente na Rússia. Após assistir tudo, Lauren acredita que os eventos com o meteorito não são isolados e que a árvore encontrada pela moradora deve ser a mesma planta que nasceu em Badger. Na manhã seguinte, a doutora vai até o laboratório militar, onde dois médicos fazem análise do corpo de Robbie, uma das vítimas do incidente. A princípio, o corpo não apresenta anormalidades, mas assim que fazem a primeira incisão, os médicos veem que seu sangue está na cor azul. Não apenas isso, mas todo o líquido começa a voltar para o seu corpo, como se ele estivesse se curando. Por fim, assim que se regenera, o corpo se levanta da mesa de operação, porém ele permanece sentado e imóvel. Assustado, o médico sai da sala, mas sua assistente permanece, e a diretora pede que ela confira o pulso do paciente. Mesmo receosa, a assistente obedece, porém não sente pulsação, e o corpo do paciente está frio e sem circulação sanguínea. A diretora do laboratório tenta se comunicar com ele, mas o paciente continua sentado, sem esboçar qualquer reação. De repente, vários agentes começam a correr do lado de fora do laboratório, e Lauren vai ver o que houve. Para o espanto de todos, ao olharem dentro do necrotério, encontram os corpos das vítimas parados em pé. Esse estranho evento logo se torna notícia pela mídia, gerando debates científicos, políticos e religiosos sobre se este é ou não um caso de ressurreição. Diante de tantas perguntas, mas nenhuma resposta, Lauren tenta se isolar um pouco, e mesmo com David querendo ajudá-la, ela prefere ficar sozinha. Enquanto isso, os cientistas da base militar analisam os corpos reanimados, contabilizando 49 das 1.300 vítimas da cidade. Eles levam os pacientes para o laboratório e tentam obter
obter alguma reação através de fotos da família ou estímulos físicos. Alguns dos parentes, incluindo a governadora local, observam do outro lado da sala e se perguntam por que apenas essas 49 pessoas foram trazidas de volta à vida. Um dos espectadores diz ter percebido que todas elas moravam nas proximidades do local de queda do meteorito. Além disso, elas não apenas absorveram o gás venenoso, mas seus corpos entraram em contato com uma substância misteriosa que se espalhou com a explosão. A tal substância é composta de fragmentos do meteorito, que quando entra em contato com seres humanos modifica todo o seu organismo. Após essa explicação, a governadora continua a acompanhar a análise, até que de repente uma das vítimas ressuscitada move o seu rosto para a esquerda. Apesar desse susto, os cientistas afirmam que os outros corpos reanimados tiveram a mesma reação, mas ninguém sabe explicar o motivo. Perto dali, o coronel Emmerich encontra Lauren e ela comenta sobre as informações que encontrou sobre o evento similar na Rússia. De início, o coronel não dá muita importância à informação, devido às suas fontes questionáveis, mas resolve dar uma chance à doutora de se explicar. Então, os dois vão até uma reunião do Conselho Militar, junto ao presidente dos Estados Unidos, para informar as descobertas e checar os resultados obtidos. A diretora do laboratório afirma que os corpos reanimados estão sofrendo um tipo de sequenciamento genético. Isso significa que, embora não estejam vivas, as vítimas estão passando por uma transformação que converte os seus organismos humanos em matéria alienígena. Ao ouvirem isso, alguns dos líderes sugerem eliminar os pacientes antes que algo pior aconteça. Porém, o presidente pede a opinião da doutora Lauren sobre o caso, e ela lhe apresenta suas descobertas do evento na Rússia. Apesar da explicação fazer sentido, novamente todos questionam os métodos obtidos para chegar a essa conclusão, visto que ela encontrou tudo através de um vídeo da internet. Vendo que não poderá provar a sua tese, após a reunião, Lauren vai até uma loja de bebidas e compra uma garrafa para tentar esquecer o assunto. Enquanto volta para casa, ela começa a ter lembranças do passado com seu pai, até que é abordada por uma policial. A doutora logo esconde a garrafa de bebida e consegue se safar com uma desculpa, mas ainda assim ela continua transtornada com toda a situação. Mais um dia se passa e as pesquisas com os pacientes continuam, porém sem resultados concretos. Lauren decide fazer algo diferente e vai até o necrotério, levando junto seu livro de ficção científica favorito. Ela se aproxima do corpo reanimado da jovem Sarah e tenta conversar com ela, contando detalhes sobre a sua família. A garota, no entanto, não responde, e enquanto Lauren tenta se comunicar, ela recebe uma ligação de David, mas a rejeita. Ao fazer isso, a tela do seu celular mostra uma foto da pequena planta vermelha servindo de papel de parede. Assim que vê a imagem, a garota tem uma reação espontânea e, sem mais nem menos, ela agarra o braço de Lauren com toda a sua força. A doutora consegue se soltar, mas percebe que a imagem causa alguma reação no corpo das vítimas. Ela chama David e o coronel Emmerich para informar o que houve e diz a eles que a árvore é a chave para descobrir o que está reanimando as vítimas. David ainda complementa a informação, dizendo que pode haver uma ligação entre a planta e o movimento dos corpos reanimados, fazendo uma comparação com alguns tipos de religião, as quais os seus praticantes direcionam seu olhar para algo fixo durante as orações. Sendo assim, David acredita que os pacientes estão fazendo o mesmo, pois a direção do seu olhar, de acordo com o mapa, leva à cidade de Badger. Apesar dessa explicação, o coronel se enfurece por Lauren não ter contado sobre a planta antes. No entanto, a discussão é interrompida por um dos oficiais, que convoca todos para um chamado de emergência. Ele mostra para os três o noticiário local, reportando que no local onde o meteorito caiu, uma gigantesca criatura saiu da Terra. Em apenas 2 dias, a pequena planta encontrada por Lauren se transformou em uma árvore gigantesca e altamente tóxica. Diante de mais um evento estranho, o exército manda toda a equipe até o local para investigar. Além disso, eles enviam junto o corpo reanimado de Robbie
preso em um cofre, para analisar a reação dele diante da enorme estrutura alienígena. Ao chegar lá, Lauren fica ainda mais impressionada vendo a árvore de perto, e assim como antes, a doutora sente uma conexão que não consegue explicar. Os militares, no entanto, avisam para ela tomar cuidado, pois a estrutura continua a exalar toxina e por causa disso em breve será destruída. Por fim, a equipe deixa o corpo de Rob em frente à árvore, esperando que ele consiga se comunicar com ela de alguma forma. Assim como aconteceu no hospital, o sujeito não esboça qualquer reação e nem parece estar sentindo frio ou desconforto. Todos já estão perdendo as esperanças, exceto Lauren, que torce para que algo aconteça. Finalmente, Rob solta um suspiro e abre os olhos, que estão com uma forte cor azulada. Aos poucos ele levanta a cabeça e olha para as próprias mãos pálidas, até que enfim direciona o seu rosto para a enorme árvore diante dele. Em seguida, o corpo de Rob pega um pouco da neve do chão e passa por entre as mãos, como se estivesse vendo tudo isso pela primeira vez. De repente, ele começa a falar com a árvore, dizendo que não poderá voltar com ela ao seu planeta, pois a atmosfera foi comprometida. Isso confirma de vez que tudo isso se trata de uma invasão alienígena e Lauren é convocada pelo governo para realizar um pronunciamento acerca desses eventos. Diante de vários jornalistas, a doutora afirma que a árvore dá vida aos humanos, que após o acidente foram convertidos em seres alienígenas. Um dos jornalistas então pergunta como a árvore foi enviada até a Terra, e Lauren acredita que foi através de um portal, conhecido como Buraco de Minhoca. Após a coletiva de imprensa, Lauren retorna para casa e recebe a ligação de sua advogada. Ela revela que a doutora não tem participado das últimas sessões e que é obrigada a comunicar essas faltas para o oficial de sua condicional. É então revelado que Lauren teve problemas no passado envolvendo bebida e foi detida enquanto dirigia alcoolizada. Antes de encerrar a ligação, a advogada comenta que também deseja conversar sobre os sonhos que ela contou a respeito, em que se sentia livre e voando pelo ar. Ela acredita que esses sonhos devem significar que a doutora se sente presa à sua realidade e está tentando se libertar. Porém, Lauren não atende a ligação e se prepara para jantar, até que recebe uma visita inesperada de seu pai. Ao que parece, os dois não têm uma relação saudável, e mesmo com o sujeito tentando se aproximar, a doutora não consegue demonstrar afeto por ele. Ela então relembra da sua infância, em que ela começou a demonstrar grande interesse por ciência, mas nunca recebeu apoio do pai. Apesar disso, o sujeito diz que quer fazer as pazes com a filha, pois se sente muito sozinho desde que a mãe dela faleceu. Entretanto, Lauren não consegue perdoar o pai, e magoada com a rejeição da filha, ele vai embora. Horas depois, Lauren volta ao laboratório e descobre pelo Coronel Emmerich que Rob deseja conversar. O coronel ainda diz que ela é a única com quem ele quer interagir, pois parece ter sentido algo diferente na jovem enquanto estava diante da árvore. Mesmo relutante, a doutora concorda e vai até o local onde a árvore está. E vestida com um traje de proteção, ela se senta ao lado de Rob. O alienígena começa a falar, dizendo que em seu planeta não havia mais condições de sobrevivência para sua espécie. Eles então foram forçados a buscar um novo lar, e com a ajuda de um terráqueo, conhecido apenas como Supernova 94, eles encontraram o planeta Terra. Além disso, é graças à sua atmosfera e ao solo fértil que a árvore poderá crescer, e assim todos da sua espécie poderão sobreviver. Nesse momento, enquanto conversam, dois agentes começam a perfurar a árvore e recolhem amostras para estudo. Rob se enfurece e manda Lauren fazê-los parar, mas ela se recusa, pois diz que é preciso destruir a árvore antes que ela destrua toda a vida no planeta. Essa resposta deixa Rob irritado e afirma que não há como impedir a vinda de sua espécie alienígena. Então, em um tom ameaçador, ele revela possuir habilidades sobre-humanas e com elas pode deter qualquer um que tente prejudicar os seus planos. Para provar o que está dizendo, Rob começa a olhar fixamente até George, um dos militares que perfurou a árvore. De repente, o sujeito começa a agir de maneira estranha,
como se estivesse sendo controlado, e começa a puxar o zíper do traje na tentativa de entrar em contato com um ar tóxico. O comandante tenta impedi-lo, porém Robb faz com que George retire o tubo de respiração dele, o fazendo respirar a toxina. Em poucos segundos, o comandante começa a expelir sangue e perde a vida sem ar. Vendo o que acabou de acontecer com seu líder, os outros soldados apontam as armas contra o alienígena, dispostos a eliminá-lo. No entanto, Robb consegue emitir uma forte frequência sonora apenas com a força do pensamento, causando uma profunda dor em todos ao redor. Em meio ao desespero, 2 dos soldados retiram suas máscaras e começam a atacar uns aos outros. A agente puxa uma faca e ataca com toda a força o seu colega, mas ele responde descarregando sua pistola nela. Mais deles começam a retirar as máscaras e a se enfrentarem, o que os levam a inspirar o gás tóxico. Um a um eles são eliminados, incluindo o Coronel Emmerich, até que um último soldado, tomado pela loucura, dispara a arma em si mesmo, acabando de vez com seu sofrimento. Após ver toda essa tragédia, Lauren foge do local, enquanto o exército manda caças militares para eliminarem Robb e a árvore alienígena. Porém, assim que disparam os mísseis, eles são bloqueados por um enorme campo de força criado pela árvore. Todos esses incidentes acabam sendo reportados para a mídia, que logo direciona as investigações para o sujeito conhecido como Supernova 94. Eles acreditam que seja um criminoso lunático colaborando com os alienígenas para destruir a Terra, e ele se torna um dos principais procurados pelas autoridades. A notícia é ouvida por um homem desconhecido que logo em seguida pega o seu caderno de anotações e em uma das páginas está escrito Supernova 94. Mais um dia se passa e Lauren assiste o jornal, com relatos de várias pessoas ouvindo sons estranhos vindos da floresta. Além disso, um forte nevoeiro está se espalhando por várias partes do mundo e eliminando todos que entram em contato com ele. Como medida de segurança, várias nações estabelecem leis marciais para manter as pessoas refugiadas dentro de suas casas. No entanto, a situação piora cada vez mais, com as plantações sendo infectadas e animais perdendo a vida gradualmente. Tudo indica que é só uma questão de tempo para que toda a vida na Terra seja destruída e os alienígenas tomem conta do planeta. Nesse meio tempo, Lauren decide voltar até a sua antiga casa e lá encontra o quarto onde ficava o seu laboratório na infância. O local está trancado e ela cogita entrar em casa e falar com seu pai, mas logo muda de ideia e segue caminhando por sua antiga cidade. Durante o percurso, a doutora começa a questionar sobre a própria existência e se diante do fim da humanidade, ela terá as respostas que tanto procura. Ao longo de sua vida, ela sempre se sentiu deslocada das outras pessoas e achava que encontraria uma explicação entre as estrelas. Por fim, Lauren pega uma carona e segue de volta ao local onde a árvore alienígena está. Lá ela reencontra Robb e percebe que a enorme estrutura está diferente. O alienígena diz que a árvore está passando por uma transformação e está chegando a hora dela se desenvolver. Antes do processo ser finalizado, Robb revela que foi graças a Lauren que a árvore pôde se desenvolver. Como forma de recompensá-la, ele promete lhe explicar sobre sua origem e seu real propósito no universo. Ela foi a única que não tentou atacar a árvore, por isso ela será recompensada. Ao erguer a sua mão na direção de Lauren, a doutora volta à sua infância durante uma viagem que fez com seu pai. Os dois estão no carro e o pai da garota lhe diz que eles estão indo até um local secreto e Lauren não pode sair de perto dele em momento algum. Horas depois, os dois chegam na Área 51, a base militar ultra secreta onde vários segredos são mantidos pelo exército americano. Lá, o pai de Lauren a deixa no escritório e pede para que ela o espere voltar. Porém, a garota desobedece a ordem e segue o seu pai, que conversa com outros militares acerca de uma fera vinda do espaço. A criatura foi encontrada tentando plantar algo na Terra, porém, apesar da sua força e inteligência, o alienígena estava fraco por não estar acostumado com a atmosfera terrestre. Desde então, ele foi capturado e mantido preso dentro de uma cápsula em um depósito que é encontrada por Lauren. Curiosa com a criatura, a garota estende sua mão até a cápsula, mas o alienígena faz o mesmo e Lauren sente uma estranha conexão com ele. A jovem acaba desmaiando devido ao contato e por poucos segundos, seus olhos assumem uma coloração preta. Pouco depois, seu pai a acorda e a leva para casa.
No entanto, ao longo dos próximos dias, Lauren começa a agir de maneira estranha. Mesmo sendo uma criança, sua inteligência se desenvolveu de tal forma que ela começa a projetar foguetes em seu quarto. Na escola, a diretora avisa aos pais que ela se tornou uma aluna isolada, com um interesse obsessivo em ciências e hostil com os colegas e os professores. Junto a isso, Lauren tem dito aos outros que é uma alienígena e deseja voltar para o seu verdadeiro lar a qualquer custo. Enquanto revisita essas memórias, Lauren descobre que o tal Supernova 94 era ela mesma, que ainda na infância construiu o comunicador para interagir com os alienígenas. Usando esse apelido, ela transmitiu mensagens que foram captadas pelo sujeito que trabalhava para o governo e fez o registro disso em suas anotações. Porém, a comunicação chegou até os alienígenas e isso permitiu com que eles descobrissem a localização do planeta Terra. Todo esse comportamento estranho da garota fez o seu pai desistir da carreira científica e tentar controlar a filha. Porém, a jovem seguiu com a sua obsessão e um dia ela fez o desenho de enormes asas de anjo na parede do quarto, dizendo que em algum momento iria assumir a sua verdadeira forma. Com essas memórias, Lauren percebe que durante o seu contato com o alienígena, ele transferiu sua essência para a garota. Por causa disso, a jovem foi perdendo sua humanidade e se tornando uma alienígena, mais interessada no espaço do que em seu planeta. Finalmente, Rob comprova toda a verdade ao retirar a máscara de Lauren, que graças à sua natureza alienígena, é imune ao gás venenoso da árvore. Infelizmente para o resto da humanidade, a árvore termina sua transformação e espalha vários ovos gigantes em diversas partes do mundo. Pouco depois, os ovos se chocam e expelem uma forte nuvem de gás, que vai até a atmosfera e começa a modificar todo o meio ambiente. Com isso, o planeta se torna mais habitável para os alienígenas, porém totalmente inabitável aos humanos e outros seres vivos. Rapidamente, a fauna e a flora do planeta vão sendo destruídos, até que em pouco tempo a vida na Terra desaparece. Agora a única espécie sobrevivente é a dos alienígenas e uma nova evolução na Terra se inicia. Quanto a Lauren, ela se tornou a única sobrevivente do planeta que ajudou a destruir. Ao menos ela enfim encontrou seu lugar no espaço e, assim como previu pelo seu desenho na parede, Lauren assume sua forma alienígena, com asas nascendo em suas costas. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!